Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje de estatística, vamos voltar a esse assunto de estatística. Nós temos bons conteúdos aqui no nosso canal, tá? Então, vamos falar hoje de medidas de dispersão. O que nós vimos, basicamente, até esse momento, foi a análise de média, moda e mediana, né? São conhecidos como medidas de tendência central. Então, a média, a moda e a mediana são medidas de tendência central. Detalhe, olha só, anota isso, ó. Esses valores, eles concentram-se em um único número. No futuro, à medida que a gente vai explorando a estatística, a gente vê que a média, por exemplo, ela não é suficiente para explicar muita coisa. É preciso novas grandezas, novas medidas. E esses caras são conhecidos como medidas de dispersão. Essa é a primeira aula. Voltando a esse assunto de estatística, faz o seguinte, ó, deixa like, comentário, marca os amigos, convida todo mundo, nos ajude para poder gravar novos conteúdos para vocês. Bom, vamos aqui em um exemplo rapidamente. Eu tenho um certo grupo A, que é constituído por esses elementos. 20, 20, 20, 20, são 6 20 repetidos. Primeira análise que nós temos quando nós olhamos para um conjunto numérico. Nesse conjunto numérico, quando nós queremos explorar a estatística desse camarada, é que quando os números são repetidos, não existe dispersão. A aula de hoje é para você entender o que é dispersão, beleza? Então vamos lá. Mas existe a média. Então se eu calcular aqui, ó, 20 todo mundo, dividir por 6, que é a quantidade de números, vai dar 20. Beleza, a média está aí bem representada e não há dúvidas sobre o cálculo dessa média. Agora eu tenho um outro grupo B. Eu tenho números aleatórios, tá? Então eu tenho 22, 23, 18, 19, 20, 18. Eu calculo de novo a média desse cara e chego em um valor igual a 20. Bom, quando eu comparo esse 20 com esses outros valores, qual é a análise que eu tenho, né? Qual é a interpretação que eu chego quando eu faço dessa maneira? Eu chego à interpretação de que existe uma dispersão, um pouco. Por que um pouco? Porque 18 ele está distante de 20, mas não está tão distante assim, tá? 18 ele está assim distante de 20, mas não é tão absurdo. Você está vendo aqui a mesma coisa 23, 22. Então, aqui existe dispersão, tá legal? Vamos lá para o grupo C. No grupo C eu já tenho números com escalas bem distantes de 20. Vamos lá, 6, 62, 39, 4, 8, 1. Calculo a média desses caras, novamente encontro 20. Aqui já tem muita dispersão. Só que essa análise que eu estou fazendo, ela está correta? Não, não está correta. Isso aqui é somente para você ver e entender que há ou não dispersão. No exemplo A, não tem dispersão nessa nuvem de pontos. No evento B tem um pouquinho de dispersão. Já no evento C tem muita dispersão, tá? E aí a gente vai pensar aqui em algumas grandezas. São grandezas que eu vou relacionar o valor que eu tenho menos a média. Essas grandezas que eu começo a brincar chama-se de variância. Variância quer dizer, variância, medir os desvios dos valores em relação à média. Eu quero medir esses carinhas aqui, tá legal? Em relação à minha média. Só que tem uma coisa que você pode anotar, isso fica mais como um critério de curiosidade, ou então você pode até mesmo, se o seu professor estiver ensinando, você tirar uma onda ali dentro de sala. Desculpa, pessoal, a tela tá voando toda hora, mas acontece. Aqui tem uma coisa interessante, tá vendo isso aqui? Isso aqui tem algo muito interessante. Os desvios, eles são relacionados como valor menos a média, tudo bem? Só que se eu fizer o somatório dos desvios, no final vai dar zero. Você pode já tirar uma onda quando você estiver estudando estatística aí com o seu professor. Fala, professor, esses desvios aí. Por isso que a variância, a gente precisa elevar ao quadrado e aí a gente divide pelo número total de elementos. Aí a variância ela faz um pouco mais de sentido. E a gente calcula, por exemplo, a variância aqui para aqueles mesmos valores. Nós já temos o valor da média. Nós podemos fazer aqui, nesse caso, eu estou calculando a variância, deixa eu botar um N aqui embaixo, 6. Eu estou calculando a variância. Está elevado ao quadrado, mas dá zero porque todo mundo é 20, 20, né? Então, a média deu 20, cada elemento é 20. Já para o exemplo B, nós temos 22 menos 20 elevado ao quadrado, tá?
porque se você não elevar ao quadrado esse cara, somar todo mundo, se elevar ao quadrado, vai dar zero. E aí a gente vê que tem uma aqui, ó, tem uma variação. A variação é de que 3,6. Anote esse número. Bom, viu como eu fiz aqui? Se tiver dúvidas, coloca, professor, não entendi, eu não curto muito matemática, matemática não é minha praia, me ajude a navegar. Eu vou voltar nessa questão e eu vou trabalhar os detalhes matemáticos para vocês, mas isso depende de vocês, tudo bem? Bom, e aí fica como exercício para vocês o cálculo da variância do grupo C. Então você tem aqui o grupo C, você tem os elementos, você tem a média, você vai calcular a variância desse cara e eu quero que você compare a variância do grupo C com a variância do grupo B. Você vai ver que a do grupo C é muito maior, tá? Então, conforme a minha interpretação aqui em cima, ela já me ajuda a entender se ela vai ter uma variância maior uma do que a outra. E aí, por fim, a gente vai entrar no desvio padrão. Vou só mencionar o desvio padrão, vou esperar a participação de vocês para avançar no desvio padrão e também falar para vocês de alguns, trazer para vocês, na verdade, alguns exercícios. Bom, o desvio padrão ele é a raiz quadrada da variância. Por que isso, professor? Olha só, preste atenção, galera. Essa unidade aqui, ó, é quadrática. Você concorda comigo que ela é quadrática? Então, se essa unidade é quadrática, ela não está na mesma unidade das medidas que eu tenho. Então, para que fique todo mundo na mesma grandeza, eu preciso tirar a raiz quadrada. Então, quando eu olho para a variância, eu tenho a equação da variância que ela é representada aqui, ó. Tá aqui a equação da variância. Vamos lá, a variância ela vamos colocar aqui. Então, eu vou chamar de desvio padrão, raiz da variância. Mas a variância é quem? É somatório, né? De xi menos a média elevado ao quadrado por n. Desvio padrão. Alguma dúvida sobre essa equação? Então, o desvio padrão ele é representado dessa maneira, né? Coloca todo mundo aqui. Depois eu vou explorar para vocês uma outra relação sobre o número de amostras. Eu sei que isso é um pouco lá para frente, quando é n-1, quando é somente n. Isso não é o momento agora. O momento é você entender que essa é a relação do desvio padrão. É importante a gente estudar, entender todos esses tópicos. Tranquilo? Olha só, curtiu o vídeo? Curtiu? Cara, faz o seguinte, deixa o like aí, deixa um comentário, nem que seja uma palminha, qualquer coisa nesse sentido, para nos ajudar. Precisa de exercício? Porque eu vou fazer agora aqui. Mas se você também quiser, eu posso postar esses vídeos para você. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.